Graças a Deus estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio, né? Que Deus abençoe você que a partir de agora vai nos acompanhar. Espero que nós venhamos aprender, tanto nós aqui como você que está aí do outro lado assistindo, né? Venha aprender, né? Porque nós precisamos conhecer o nosso Deus, né? Como diz o apóstolo Paulo. Trabalhar para conhecer o Senhor, né? Isso é bom. Quando a gente conhece o Senhor, significa que você sabe quem é Ele. Sabendo quem é Ele, jamais quer se afastar dele. É isso aí. Então, estamos aqui, eu, a Isneide, Márcio Cleito, Eliane, né, que está nos apoiando aqui. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2023. A lição de hoje é a lição de número 6, né? E aqui o trimestre, nós estamos estudando o assunto geral, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, né? Então essas duas, né, são essa inversão aí, né? É o anticristo e o Cristo, é isso aí. Então a Igreja de Cristo, que é na terra, claro, o céu é de Cristo, né? E o império do mal aqui nesse mundo. Então, completando aqui, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Para ficar mais claro aqui, o espírito do mal, o espírito do diabo, o demônio, o espírito do anticristo, se torna tudo a mesma coisa. Aquilo que é contrário a Cristo, como nós viver neste mundo dominado por esse espírito maligno, né? Então nós temos que ter Deus para nos desviar desse mal. É isso aí. Então, lição de número 6, 6 de agosto de 2023. O assunto da lição: a desconstrução da masculinidade bíblica. Né? É isso aí, né? Então, desconstruir essa masculinidade. É isso aí que está acontecendo nesses dias, no sentido bíblico. Texto áureo. E tomou o Senhor Deus o homem e a pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Verdade prática. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Então, aqui você vê aqui, né, que o próprio Deus dizendo aqui para que ele criou o homem, né? Ele foi criado depois que foi tirado dele a mulher, né? Então depois os homens vêm da mulher também, né? Porque acaba a mulher sendo a que gera também. Mas o primeiro foi o homem mesmo. Então veja aqui, para quê? Ele colocou no jardim do Éden para lavrar. O que é isso? É você viver daquilo lá, né? Então tudo que foi criado na terra foi dado ao homem para ele usufruir disso aí. Para ele sobreviver nisso aí. E guardar. O que é guardar? Deu a responsabilidade dele, tu é o dono aí. Eu sou o dono, eu que criei tudo, mas é tu que é o responsável. Estou entregando na tua mão. Foi o que ele fez depois, entregou o diabo e assim ele pecou, né? E assim nós agora temos que enfrentar isso aí, esse império do mal, porque o inimigo adquiriu direitos que Adão deu para ele. Que Adão, Deus entregou com livre-arbítrio, né? Para ele lavrar e para ele cuidar, guardar. Ele não guardou. Então você vê que depois que Adão pecou, Deus disse para ele que a terra é maldita por causa de ti. Exatamente. Se não fosse errado, nunca ia ser maldita. Mas é maldita, é amaldiçoada. E ela, a partir de hoje, vai produzir espinho e ambrolhos, ou seja, erva daninha, uma coisa que perturba o homem. E animais vai
inverteu também. Muitos animais ficou endiabrado, vamos dizer assim. Ficou dominado pelo diabo. A coisa, tudo mudou. Não ficou como era para ser, dominado tudo pelo homem. O homem gritar e ele obedecer em todos os sentidos. Ele, se brincar, ele come o homem. Animais aí. Ele ficou sem domínio, ele perdeu o domínio, o homem. Porque ficou na mão do inimigo e o inimigo faz lá o que quiser, porque a mim foi entregue. Ele disse para Jesus isso aí. Né? Então, aí você vê que eu quero que você cantar com você aí a palavra. A verdade prática que fala sobre o homem que foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Esses são os atributos, né? Atributos, características físicas, né? Perceptíveis. E até propriamente as características sexuais são propriamente do homem, né? E essa parte da virilidade que está relacionada à força física, ao vigor do homem, à masculinidade mesmo, propriamente dita, coragem, que isso são inerentes ao ser chamado homem mesmo, ao macho, né? Não que a mulher não possua, mas isso de forma distinta, diferente. Né? E tem também aqui a parte da responsabilidade, que é o homem, cabe a ele, né, a parte de cuidado, de proteger, de suprir as necessidades suas e da sua família. Essa é a ordem, né, dos valores do masculino. E a parte da liderança também, que além, não é a questão de status, não é a questão de posição social, é a questão do exemplo, né, que o verdadeiro líder é aquele que tem uma postura que pode ser imitada ou admirada. Então, essa postura de liderança, principalmente dentro da família, que não tem como negar que existem essas distinções entre o masculino e o feminino. Pode haver essa confusão entre essa palavra masculino. O masculino fala da autonomia que esse ser recebeu do Criador, que é da autoridade que o homem possui. Exatamente nessas características que nós estamos falando aqui: virilidade, responsabilidade e liderança. E tem a questão que não tem nada a ver com machismo. Machismo é um autoritarismo, é você se sobrepor como maior e humilhar a parte que está inferior, mas não é. A masculinidade bíblica, ela é na realidade a proteção para a família. Então, usando esse papel de forma correta, só gera bem, benefício. É o caso que a resposta de Jesus, quando falaram para ele, querendo colocar Jesus ali, apertar ele, de alguma forma ele respondeu alguma coisa errada para pegar ele no erro, ele condenar alguém justamente, dizer coisas que não deveria dizer. Então falaram para ele por que Moisés dava a carta de divórcio. Estava na lei de Moisés, a carta de divórcio, se o divórcio era errado. Aí ele disse, é por causa da dureza do vosso coração. Por Deus mesmo, o homem nunca errava. O homem dizia sim, é sim até morrer. Não, é não até morrer. Porque o sim, sim, não, não é assim dar resposta rápida, não. É o que tu disse hoje, com 20 anos, tu dizer, 30 anos, 50, 60 anos. Se alguém vir perguntar, dizer, é a mesma coisa que eu disse naquele dia. Porque você falou a verdade lá no passado, fala a verdade no presente e usará ela no seu futuro. Então já não muda. Aconteceu comigo assim, de gente perguntar uma coisa. Não, é desse jeito. Aí depois de uns anos, mas eu não disse naquele tempo. É isso aqui mesmo, não mudou nada. Não muda porque não é que eu estou dizendo que eu não é, mas Deus, ele quer exatamente a pessoa assim. O crente é sim, sim, não, não. Quer dizer, disse sim para a mulher lá, ou para o homem, no sentido casar, aí é para ser aquele sim até morrer. Mas o problema é que ele não age assim. Aí tem um que farrapa. Então, agora, a questão lá que eles faziam antes, achava a mulher feia, dava carta de divórcio. Aí é por causa de errado o homem que fazia isso. Quer dizer,
usava de autoridade, que é exatamente isso aí. A autoridade que ele tinha liberdade dentro da lei para fazer isso, ele pegava e fazia. Mas não que Deus concorde. Uma pessoa dessa está errada. Quer dizer, quando a gente olha aqui, Efésios capítulo 6, que fala aqui dos filhos, honrar pai e mãe e tal, aí no versículo 4 que diz, vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O que é isso aí? É você usar aí, quando você vai ver aqui, fala do patrão, também aqui, né? E antes fala de mulher e marido, antes aqui no 5, no capítulo 5. Então, falando de quê? Que você não é porque você é uma autoridade que você vai usar essa autoridade para massacrar os outros, para fazer as coisas injustas. Não, eu tenho autoridade, eu posso pisar no teu pescoço. É o caso que ali o governador da época, lá o Pôncio Pilatos, disse para Jesus, tu não sabe que eu tenho autoridade sobre ti? Eu tenho poder para te dar a vida ou te tirar a vida? Jesus disse, essa autoridade meu pai te deu. Desse jeito ele disse, veio do céu, porque se não tivesse vindo de lá, autoridade nenhuma tu tinha sobre mim. Ou seja, eu estou me sujeitando porque eu tenho que passar por isso aqui para salvar, se tu quiser, até tu mesmo. É mais ou menos isso que ele estava dizendo. Mas assim, então o que é isso? Machismo ou autoritarismo é a mesma coisa. Não, estou dentro de casa, eu sou o alfa, mas um alfa malvado. Tu tá entendendo? Né? Tem esse caso aí, né? Não sou um alfa para prover, para defender, para guardar, para agir na hora certa e impor também regras corretas que venham trazer crescimento da família de alguma forma assim. Não, mas um alfa, né? um líder que humilha as pessoas porque é líder. Isso aí patrão faz com funcionário. E Paulo diz aqui, Tiago fala a respeito disso, que não seja autoritário, né? Um patrão porque tem dinheiro, o cara está empregado com ele, a pessoa está precisando do emprego, aí ele vem e escraviza a pessoa, ele impõe as coisas erradas, né? Então, aí você vê na lei de Moisés, isso aí também, com os escravos, não podia fazer isso aí. Você impor uma coisa que está errado, que Deus não concorda. Então, sempre existiu isso, da mesma forma hoje. Mas aí você vê o inverso disso, nessas leis que vêm da parte maligna, para tirar a autoridade do homem. Quer dizer, você cedeu isso aí, você se acovardou. Você saiu da palavra de Deus, daquilo que você foi chamado, né? Você não vai usar o teu papel, vai fazer o teu papel bíblico. Nós estamos falando aqui as coisas bíblicas. Quero deixar bem claro aqui, porque as pessoas se irritam. O povo do mundo, ele anda de ponta cabeça do jeito que ele quiser. Homem é mulher, mulher é homem, faz o que quiser na vida, pois Deus ele dá essa liberdade para todos os homens. Tu andar do jeito que tu quiser. Agora, saiba de uma coisa, biblicamente você vai prestar conta disso aqui. Então, quem reconhece isso, Jesus como o único e suficiente Salvador, ele toma cuidado nisso. Ele se freia nessas tipos de coisa. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, não deixo me levar por nenhuma delas. Então, é esse caso aqui. Então, eu freio esse autoritarismo. Se eu sou patrão, eu murcho a minha bola. O mesmo Deus do empregadinho lá, que lava o banheiro lá, é o mesmo Deus meu. A justiça que vai para ele, justiça é uma coisa que tanto bate como salva. É assim, justiça é isso. Então, a justiça dele é a minha. Então, eu vou usar lá a minha autoridade de patrão para cobrar dele o que ele deve fazer, mas não extrapolar o limite. Nabucodonosor, ele extrapolou o limite. E Deus entregou o povo dele na mão do ímpio, que até mesmo
o profeta disse, mas o Senhor vai entregar nós na mão de um pior do que nós? Não, mas é para aceitar. Tem que aceitar vocês para arrumar o negócio. Quer dizer, mas ele extrapolou e pagou um preço por causa disso, né? Porque ele extrapolou. Então, o que eu quero dizer, isso aqui pode me ajudar aí, né? Vamos à leitura bíblica, né? Mas é isso aí. Isso né? mesmo. Então vamos aí. A gente vai para a leitura bíblica em classe e os objetivos da lição. Aí logo a gente já passa para o primeiro tópico, né? Então a leitura bíblica em classe, ela está no livro de Ruth, capítulo 4, versículos de 7 a 12. Lembra que a gente, em lições anteriores, no trimestre anterior, a gente estudou sobre essa personagem aqui, Ruth, né? E hoje vai entrar também, mas não tanto sobre Ruth, mas sobre o papel de Boaz, né? Como... que proveu ela ali. Exatamente, foi o remidor de Ruth, a coisa maravilhosa aqui. Ele usou o papel de homem, como provedor, como... Exatamente, para dar essa proteção para Ruth. Exatamente. Para a família, na realidade. Vamos ler. Ruth capítulo 4, versículo 7 até o 12. Versículo 7. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel. Quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. O versículo 8. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma-a para ti, e descalçou o sapato. Versículo 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi. Versículo 10. E de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Versículo 11. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a ti já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. O versículo 12. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Exatamente. Falou aí de uma genealogia que veio lá lá de trás, né? Exatamente. E que prosseguiu mesmo. De verdade, como eles disseram aqui, aconteceu. Ele foi aí o filho dele, ele foi o avô de Davi, né? Sim. Então, vamos aí para os objetivos. Os objetivos da lição são 3 objetivos. O primeiro é mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que suas características passam pela provisão e proteção da família. Segundo objetivo, destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. Terceiro tópico, enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica equilibrada. Pois é, aí você vê que vai enfraquecendo. As pessoas elas vão se distanciando desse propósito, né? E a pessoa quando... Até mesmo os que conhecem Bíblia, aqueles que até mesmo se diz ser crente, ele vai enfraquecendo com isso, achando que Deus mudou de ideia. Mas não é assim. E a fragilidade do homem mesmo, vamos dizer, até pela a tecnologia, pelo o avanço da ciência, aí
a desocupação do homem, não ter o que fazer, ele vai enfraquecendo, ele vai ficando frágil, fisicamente mesmo. E até mentalmente. De maneira que ele vai deixando isso acontecer. A mulher tomando a frente e ele ficando para trás. Vai se deixando levar, ele né? achando que isso tá normal. A mulher toma a frente das coisas e às vezes a mulher nem quer, tá entendendo? Às vezes não é nem uma questão assim dessa questão feminina aí, feminista. Feminista, né? Não é feminina, feminina é feminina mesmo, é feminista, né? É. E essa questão é masculinidade e tem a feminilidade que é você exercer o seu papel dentro do padrão estabelecido por Deus. Masculinidade também. Agora tem a feminista e tem o machista. É o machista, exatamente. Isso que eu quero dizer. Então, você vai deixando isso fluir, mudar de coisa, porque vai ficando normal, você vai se acostumando com isso. Mas quando você vem para a Bíblia, Deus está te cobrando posição. Você se posicionar como homem, como masculino. Ainda que a mulher trabalhe e tudo. Mas como o provedor da casa, né, como o defensor, você tem que se levantar. Você não tem que se afrouxar, tá entendendo? E gera um senso de recompensa quando nós cumprimos o nosso papel. Claro que tem aprovação. E também, por mais que a gente perceba que na sociedade tem muitas pessoas que vivem esse oposto, mas no fundo, eu nunca vou me realizar cumprindo o papel que é seu. E você nunca vai se realizar cumprindo o papel que é meu. Deus já define exatamente porque Ele sabe o padrão correto de trazer essa completude dentro da relação, que na realidade não é para haver competição, não é para haver disputa, é para haver uma conexão, completude, porque o que eu possuo das minhas diferenças e o que você possui das suas vão se juntar e vão trabalhar em um elo perfeito. Pois é, quando você vai ver aqui o que Deus disse aqui em Gênesis 15, 2,15, Ele entregou para o homem aqui lavrar e guardar. Depois Ele fez uma ajudadora. Ele não fez um dia, rapaz, tu não deu conta, Adão, vou fazer uma. Para tomar iniciativa. Né? Então entenda. Estou falando biblicamente, não acredito na Bíblia. Então cuida da tua vida, assim, faz o que tu quiser. Mas que é assim que funciona. E aqui se refere a trabalho, literalmente, nós não estamos aqui dizendo que você está errado. Não, você faz o que quiser. Agora, biblicamente, você fica errado diante de Deus. Se você é crente, não vai nessa onda, não. Eu sempre tenho dito que você, hoje, principalmente no Brasil, nós estamos no Brasil, né? E aí fora já, há muito tempo, muitos países se perderam com as leis, saíram da presença de Deus e às vezes nunca nem tiveram as leis lá combinando com a palavra de Deus. Mas aqui tinha muitas leis que eram dentro da palavra. Mas muitas leis que estão sendo criadas aí, estão sendo aprovadas fora da Bíblia. Porque você saiu daqui do que Deus determinou, você não tem aprovação de Deus. Mas não tem mesmo. Quer dizer, você vai pagar um preço, porque se omitiu de exercer o teu papel e aderir um papel do que não era teu. Você recebeu uma responsabilidade que não era tua. Então você, tanto o homem como a mulher, ele não pode sair disso aí, né? Desse papel que foi estabelecido. E não é um para humilhar o outro, não. Faz o teu que eu faço o meu. Você é minha ajudadora, eu sou o provedor. Aí quando vê aqui no Salmo 128, né, que fala que o bem-aventurado, eu vou ler, porque é bom, porque a gente dá exemplo aqui. Versículo 1, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor
e anda nos seus caminhos. Versículo 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, e feliz serás, e te irá bem. Tá certo. Trabalho da tua mão. Tem gente hoje que quer comer do trabalho dos outros. Aí veja aqui, o versículo 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. O que é isso aqui? Eis que assim será bem abençoado o homem que teme ao Senhor. Versículo 4. Olha aí. O homem que teme ao Senhor. Então veja. O homem está lá, a mulher está ao redor da casa. Eu estava falando aqui com os meninos e dizendo isso. O que o salmista está dizendo aqui? Que os meninos estão dentro da casa, na mesa lá, esperando a comidinha. É tipo passarinho, está lá no ninho. Esperando os passarinhos, os pais virem trazer comida. Se não trouxer, ele morre lá, na mesa. O passarinho está dentro, né? Então, do mesmo jeito que os bichinhos estão lá, são as videirazinhas, não é? Oliveira, as plantazinhas de oliveira, não está dando fruto, não tem o que comer, não, tem que ser dado para ele, ensinado ao redor da mesa. E a mulher está ao redor da casa, até lá ela vai, é o limite dela. Aí o homem está na malva aí, está procurando lá, né, trabalhando para isso. O certo é isso aí, a mulher cuidar aqui da família. Vem o caboclo querendo entrar para bater nos meninozinhos, né, tu vê o passarinho, né? Defende, o gavião vem, mete o bico, a galinha vem, você vê aí nas redes sociais como é, a galinha defende o pintinho, né? Mas depois ele quer andar atrás dela, ela senta o pé nele, ela mesmo que belisca ele, quando ele tá grande, ai, tá lá. Quer dizer, é assim que é, mas tem aquela proteção aqui, né? Até os limites, então veja que ela tá cuidando, fazendo o seu papel, é a roda da casa, em roda da casa. E os meninos estão dentro. E o homem tá mais por fora lá. Mas esses meninos vão ficar homens, né? Aí eles tomam. Aí já vai ser outra história. Problema... quando diz que é a planta de oliveira, é porque essa planta é pequenininha. Ela vai crescer e vai dar fruto. Na hora que ele der fruto, ele já está servindo aos outros, fazendo o papel dele, seja homem, seja mulher. Mas esse mesmo papel que a mãe dele está fazendo, os pais estão fazendo, eles vão fazer também. Porque quando você começa errado, trocando esses valores, esses papéis, você vai ver lá na frente, que a gente vê muito na sociedade hoje, que já tem filhos bem crescidinhos que ainda estão à roda da mesa, ainda estão lá esperando chegar tudo prontinho, né? Então não é esse modelo bíblico, né? Existe a cultura, existe a sociedade que a sociedade impõe, existe o que propriamente essas filosofias pregam, mas a Bíblia ela vem muito antes de tudo isso. E esses valores eles são imutáveis, são eternos. E se você começa a fazer isso de forma correta, no final vai dar tudo certo. Se fizer errado, vai chegar um momento que você vai se deparar com um muro em que você vai perder totalmente o controle disso. Então, quando Deus nos ensina o caminho, é porque este caminho, esta direção vai funcionar perfeitamente, porque Ele já alinhou, né, dentro daquilo que Ele criou, que somos nós, a nossa trajetória. Então, fugir disso é se perder mais tarde, sem dúvida. Quem rejeita a correção menospreza a sua alma. Então você tropeça, você vai apanhar muito aqui se não fizer isso aí, entendeu? E depois, no final, perde a vida eterna, vai para o inferno mesmo. Então é uma coisa bíblica. Quem é o Criador é quem diz e acabou. Então não adianta, aqui nós somos crentes, né? Nós estamos aqui ensinando você. Agora, cabe a você aceitar ou não. Se você não aceita isso, mas não fique com raiva de mim, não. Ou me culpe, a mim, ou a Deus, ou um pastor, ou a Bíblia. Não culpa ninguém, culpe você só. Não, eu quero ser assim, eu sou doidão mesmo. Então tá, tudo bem, mas deixa eu quieto na minha, eu quero me salvar. É isso aí. Eu estou fazendo meu papel aqui de ensinar, né? Nós aqui, né? O mundo está em transformações. Eu fiz uma anotação aqui, eu achei muito interessante. O mundo está em transformação, seguindo um projeto de desconstrução de estruturas basilares, que são esses princípios. As bases. Né?
Afinal, esse é o propósito, né, de todos esses ensinos progressistas, porque tudo envolve o ser humano. Claro. Mas o ser humano em si, ele vai girando, girando até ele mesmo não ter como. Vai ficando num beco sem saída, não vai ter como resolver seus próprios dilemas. Exatamente. Porque Deus planejou e Deus nos fez com essa dependência. Né? Nós precisamos, em momentos de nossas guerras interiores, pedir socorro para o Senhor. Então, Ele nos ajuda tanto na questão dos nossos dilemas, quanto na direção da nossa caminhada. Exatamente. É porque, na verdade, Deus pode todas as coisas. O inimigo é limitado, né? Deus permite ele fazer, mas ele não pode fazer sem a permissão. Já Deus não. E por que Deus permite? O pessoal faz essa pergunta. Porque tu quis. Se tu acredita numa coisa, vai acontecer na tua vida. Não, eu não quero, eu quero andar por minha conta, que tem regra não bíblica na minha vida não. Então anda, só que paga as consequências, vai ter. E às vezes você não vê isso fisicamente, você não consegue enxergar isso, né? Você está andando no caminho cego aí, e o inimigo, ele te cega de uma maneira que você está pensando que está certo. Então, mas quando você se permite a Bíblia falar contigo, a palavra de Deus, aí você vai acordar que está errado. Mas para onde eu estou indo está errado. Então, exatamente, se você não considera que tem um Criador, que criou todas as coisas, e o homem para dominar essas coisas todas, quando eu tomo essa posse disso aí, eu entendo que todas as coisas estão à minha disposição, o erro e o certo. Aí eu digo, não, eu escolhi o certo, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí eu escolho a que convém. É isso aí. Biblicamente, Deus diz, não, tá certo. Não, mas tá certo, eu escolhi essa aí, tá certinho. E eu vou perguntando sempre para Deus, entendeu? Diante dessas doutrinas que se desconstroem, como nós já falamos, esses valores, a nossa posição é de continuarmos firmes nesses princípios, nesses valores, porque nós sabemos a origem disso tudo, né? Que a origem é a palavra de Deus, desses ensinos. Então, a masculinidade bíblica, ele é um conceito que busca entender e aplicar esses princípios, esses valores, para que o homem exerça bem o seu papel na sua identidade, tanto como pai, como líder, como marido, em todas as áreas da sua vida, porque a Bíblia ela define esse papel muito bem. E quando nós vamos falar no sentido, aí você pode dizer, pode ter gente aqui assistindo, dizendo, mas eu não gosto de mulher não, e é um homem. Aí você está incluído na Bíblia, Jesus falou isso aí, que tem eunuco, que ele nasce eunuco, ele nasce, ele não disse diferente, ele disse ele nasce eunuco. Tem outros que são castrados e outros que se faz eunuco, porque quer. O que é o que se faz eunuco? Eu não quero mulher, eu tenho vontade, mas não quero. Porque é como Paulo disse, se todo mundo fosse igual eu, aí eu não vou dividir o Senhor com mulher. Ele fez isso aí. Quer dizer, dividir porque você vai ter que... ele mesmo disse que é uma aflição, que você vai arrumar pau para a cabeça, sarna, né? Porque você vai ser dois num só, que vai ter que equilibrar essa carga aí, o jumentinho não pode quebrar as costelas só de um lado, tem que equilibrar, então é isso aí. Mas veja, tem uns que se nascem eunuco, hoje não pode mais castrar, né? Mas antes castrava, quando ele falou isso, estava certíssimo, que os reis faziam isso, com os meninos castravam para cuidar das mulheres dele. Mas... aos que nasce eunuco, significa que ele nasce sem vontade de mulher. Eu acredito assim, com a palavra dessa aí que Jesus falou. Então, o que é isso? Já que eu não gosto de mulher, ou vice-versa, né? Seja a mulher também assim.
Eu não gosto, pois eu vou servir ao Senhor. Aí vou me salvar, vou para o céu, normal, só o filézinho, né? Então, assim, tem gente que não quer ter filho, não quer mesmo. Então, bom, mas você serve ao Senhor. Ah, mas está aqui, biblicamente. Agora, não pode trocar a bola. Tá? Aí fica complicado. Ou não exercer aquilo, a tua função de homem, né? Masculino, que é o caso nosso aqui, depois não vamos falar noutra lição das mulheres, o papel da mulher. Mas hoje é exatamente aqui dos homens, né? Então vamos aí na introdução. Introdução. O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Nesta lição, aprenderemos o mandado divino para o homem, as ofensas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Pois é, palavra-chave, masculinidade. Aí aqui eu vou dar mais uma palhinha aqui sobre isso aí, que é a mesma coisa de um líder, seja de uma empresa, como eu já falei, mas seja um líder político. Ele tem o poder, está na mão dele uma canetada, e ele até ali convencer alguém a ser a favor dele e fazer uma lei errada, que vai oprimir as pessoas. Não, tem autoridade, rapaz. E eu vou fazer isso. Uma autoridade que foi permitida por Deus, não foi dada, não. É permitido. Toda autoridade é constituída por Deus. Mas pode ser permissão e pode ser vontade de Deus. Aí o cara está lá numa permissão. Por quê? Por causa do pecado do povo. O povo pediram isso mesmo, concordaram com isso, tem uma autoridade lá. Aí o homem dá uma canetada acabando, forçando você a negar Jesus. Pela a natureza, a maneira de agir e tal. Do mesmo jeito, pode ser um presidente, pode ser... Presidente no sentido dos três poderes que existem no Brasil. Aí você autoriza uma coisa errada, fazendo uma lei errada, porque você está na posição que foi permitido por Deus. Por causa dos homens maus. Então você está lá, você deveria ver, estou numa posição, eu não vou fazer isso, porque está errado. Então tem isso aí. Então se entra nesse mesmo, entendeu? Você não exerceu o teu papel correto. Tu está numa autoridade lá, com autoridade, mas não é para fazer errado, é para fazer certo. Você vai errado porque quer. Então vamos prosseguir aqui. A masculinidade bíblica, primeiro tópico. Aí vem o primeiro subtópico, a criação divina do ser humano. Deus é o criador de todas as coisas nos céus e na terra e no mar. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Atos capítulo 4, versículo 24. A Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Gênesis 1 e 27. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11 e 12. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. Gênesis capítulo 1, versículo 21, versículo 24 e versículo 25. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. Pois é, esses dois versículos aqui eu vou ler. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11 e 12. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque,
como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Tudo vem de lá. Não adianta fugir para nenhum lugar, né? Então vamos prosseguir aí, vem. O segundo subtópico, características da masculinidade. As escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como, segundo a sua constituição biológica, ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. Gênesis 2:15. Esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. Efésios capítulo 5, versículos 28 a 30. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher e que o machismo a inferioriza e a desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem a honrar a mulher com toda a dignidade. 1 Pedro 3:7. Pois é, essa autoridade exagerada, tudo exagerado, né? Faz mal, né? Até comer. É pecado. Que estiver fora de Abusa, ordem, né? que estiver em desequilíbrio, tudo, prejudicial. Talvez não para quem promova isso, mas para quem está absorvendo, vai sim sofrer as consequências. Mas a Bíblia já ensina que nós temos aquele versículo que você gosta de citar, que nós temos que considerar os outros superiores, porque dessa forma, se nós nos colocarmos no lugar dos outros, assim nós não sobrecarregaremos ninguém. Jesus diz, não queira para os homens aquilo que você quer para você. Né? Seja aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós antes. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então você está equilibrado dentro do que tu quer. Aí se for ruim, mas aí tu vai ter que aprender, tu vai pegar umas tapas por causa disso e você vai se arrumar depois. Né? Então, porque quando você, se for uma coisa meio ruim e você já conhecer, você não vai querer para o outro. Você não vai fazer com o outro, se você fazer essa medição aí, né? E a ordem para se funcionar bem, e isso a gente fala exatamente principalmente para o público que já conhece a palavra, conhece a verdade, é admirador da verdade e sabe que isso aí é a forma de que já não é de hoje, né? Essas ideologias, elas são progressistas, elas são novas, elas estão mudando. A palavra, ela nunca mudou. O que era desde mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui. As verdades que ele proferiu, as verdades que ele ensinou, são as mesmas para se praticar ainda hoje. Então, a ordem é, primeiro, nós temos que temer a Deus, nos submeter a Deus. Segundo, trazer esse equilíbrio à nossa própria vida, construir a nossa vida em Deus, uma vida de lealdade, uma vida de verdade, uma vida de reverência, né? Trazer o equilíbrio a tudo que está à nossa volta. Você olhar num todo. Né? E a terceira coisa é liderar a nossa família, principalmente nesse caso o homem, é liderar a sua família. Aí sim chega o equilíbrio. Exatamente. Agora vem o terceiro subtópico que fala exatamente dessa parte da liderança masculina. O terceiro tópico, a liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Gênesis 1:26 e capítulo 3 e versículo 16. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Gostei. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista e opressor para com a mulher.
Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Efésios capítulo 5, 29. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Efésios capítulo 5, versículo 25, a parte B. Neste sentido, o exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Juízes capítulo 6, versículo 14. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 10. Neemias, capítulo 6, versículo 11. E João, capítulo 15, versículos 12 e 13. Né? Aqui não é a questão somente de ele ter, vamos supor, porque fala cabeça, fala do domínio, né? Do domínio das diretrizes, vamos dizer assim, que domínio já é a palavra mais forte. E as responsabilidades? Então, tem pessoas que cobram, que usam essa autoridade e pode usar, mas na hora de cumprir o seu papel, as suas responsabilidades, omisso. Então, a balançazinha vai ficar em desequilíbrio. Então, esse papel ele precisa ser exercido completo. Aí é assim, é um poder de decisão ali, mas é uma decisão que acata conselho, né? Tem que ter uma concórdia, entendeu? Assim, é no sentido, você tem um empregado, aí você exerce o poder sobre ele, a decisão é tua, seja certo e seja errado, você é o chefe, você é dono, ali, pelo menos a palavra que a gente usa, né, que é mordomo, mas a gente diz que é dono, quer dizer, mas o empregado pode te falar e você acatar um conselho dele, uma ideia dele. Tá entendendo? Então é o ajudador, é o cooperador, que hoje a gente fala cooperador, né? O empregado ali, né? Cooperador. Então, do mesmo jeito, a mulher, nesse caso aí, ela é uma ajudadora. Então, o homem tem o poder de decisão, o cabeça, mas aí Deus cobra dele essa decisão certa. Decisão certa. A correta é cobrado dele, porque ele que decidiu errado, porque a mulher disse que estava errado, que queria daquele jeito e ele sabendo que estava errado. Quer dizer, porque ele tem um entendimento, um cajado, uma unção, uma promessa de Deus. Isso vem de Deus já, o cajado, a autoridade. Quer dizer, Deus vai dar para ele o que é certo. Aí, se ele for deixado dominar como Adão, o primeiro, foi dominado pela mulher. A mulher que convenceu Adão, não foi Adão que convenceu a mulher a pecar, não. Quer dizer, ela veio, aí ele cobrou de quem? Chegou com a mulher, ei mulher, por que tu tá nu assim? Ele chamou, Adão, vem aqui, o que tá? Não, eu tô nu. Mas por quê? Quem foi que te mostrou? Então, cobrou dele, tu, por causa de ti, a terra, tá entendendo? Porque ele foi num conselho errado. Quer dizer, o poder de decisão está no homem. Agora, ele deve escutar a mulher, porque tem hora que ele está errado. Tem hora que ele é doidão lá, aí ele vai meditar, porque ela é ajudadora. Então vai ter esse equilíbrio, mas o erro vai ser cobrado dele. Ontem eu preguei no rádio aí, e eu falando dos filhos de Deus se interessaram as filhas dos homens. E eu disse isso aí, porque o poder de decisão é dos homens. Não disse as filhas de Deus se interessaram pelos filhos dos homens. Não tinha poder de decisão, a mulher. Então, por que se misturaram o povo de Caim com o de Sete? Ali que veio o dilúvio. Virou aquela bagunça. Porque os homens decidiram se misturar. A decisão veio dos homens. Os filhos de Deus se interessaram. Tu está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, o filho de Deus é de Deus. Os homens de Deus tomaram a decisão de se misturar com as pessoas. Porque as mulheres não tinham poder de dizer para os homens, vamos nos misturar.
Não, a decisão vem deles. Essa guerra dos sexos masculino e feminino começou exatamente aí, nessa joga a culpa para cá, joga a culpa para lá, por conta do pecado. Então tudo é consequência do pecado. E o que nós precisamos fazer é conciliar isso através do temor de Deus, através de uma busca incessante pela sabedoria de Deus para não conflitar e não aumentar os problemas, mas resolver, porque dentro da família, principalmente para quem lida com crianças, tudo vai se tornar um reflexo ou negativo ou positivo para essa mente que está em desenvolvimento. Né? Então, se os pais conflitam, um quer decidir algo por o filho, o outro já quer decidir outra coisa. Então, é melhor que os dois entrem num consenso e tragam o resultado pronto para essa criança não ficar no meio desse jogo e acabar também perdendo esse senso lá na frente, porque vão casar e vão arrastar isso também. Não é isso? Já vem de trás. Então, na realidade, o bom senso é não ter em mente essa questão de grandeza ou de quem sabe mais ou menos, mas ter a humildade. A humildade vai prevalecer de trabalhar em acordo em todos os aspectos e todo mundo dentro dessa família vai ganhar com isso. Com certeza. Agora, tem pessoas que são... que não se permitem ser ensinados ou não se permitem ser admoestados, ajudados, seguem seu próprio rumo, seguem seu próprio caminho. Isso vai gerar um desastre para todos também. Claro. E quando chega a ser isso aí, algo que sufoca as partes que estão se sentindo subjugadas, elas não vão permanecer ali por muito tempo. Elas podem permanecer por algum tempo, mas não por toda a vida. Exatamente. Então é melhor que se corrija, porque dentro da harmonia, do amor, da paz, da comunhão, isso aí pode ser muito bem resolvido, né? Então eu gosto muito de ver e tratar isso dessa forma, porque tem pessoas que acham que são o dono da razão e da situação. Quem está do outro lado não pode ditar nada. E fica muito, muito difícil de entrar em acordo, porque a parte certa não tem mais porque está certo. E acaba depois, gera um prejuízo lá na frente, consequência, para você pegar problemas de anos e anos para corrigir. Isso aí não tem como se corrigir, às vezes, problema de décadas, né? Então a gente vai corrigindo esses probleminhas diários, esses acordos, não podemos ignorar a autoridade do homem, o homem não pode ignorar as possibilidades e a sensibilidade que a mulher tem e a visualização, a percepção. Então é uma junção ali, com certeza, né, de virtudes e a família toda ganha com isso. Verdade. Mas é isso aí, nós vamos para o nosso intervalo, já resta pouco tempo aqui, né? E depois nós voltamos aí com o segundo tópico da nossa lição. Em nome de Jesus.
é fiel e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Graças a Deus já estamos aí de volta. Vamos ao segundo tópico da lição. Segundo tópico, a erosão da masculinidade. Primeiro subtópico, apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, que é masculino e feminino. Gênesis 1:27. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual dependem da anatomia do corpo. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Disso decorre uma crise do comportamento masculino no tempo presente. 1 Coríntios 6 e 10. Exatamente. Aqui não tem nada e a gente ser contra, né? Nós não somos contra nada, estamos só fazendo aqui o papel de um crente, né? Pregar o evangelho, tá entendendo? O que Deus diz a respeito disso aqui. Então é isso aí. Estamos contra ninguém, como já falei no início, faça da sua vida o que você quiser, né? Isso é tranquilo, ninguém é contra nada não. Agora temos que pregar a verdade, temos que falar aquilo que Deus quer, né? O segundo subtópico, a responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Uma parcela é incapaz de sustentar sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Provérbios 21 e 25.
Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. Exatamente. A gente, tudo em exagero é Prejudica. complicado, né? Prejudica. Porque essa ansiedade de profissionalismo, né? Aí, porque na verdade o homem é para ele sobreviver na terra, só sobreviver mesmo. Ele não é... Tanto essa questão foi falada agora há pouco, que até comer muito é pecado. Você perde a salvação porque é guloso, você tem gula. Então o que é isso? É para você comer para sobreviver. É para você trabalhar para você sobreviver. Então não adianta você avançar em cima do que é dos outros, de alguma forma fazer as coisas injustamente. Tem que ter equilíbrio em tudo isso aí. Né? Se tem um emprego que está te prejudicando, e biblicamente você está ficando reprovado diante de Deus, é melhor você largar isso aí. Então, como diz o próprio Jesus, aquele que não abandonar pai, mãe, filho, irmão, abandonar ou rejeitar, ou aborrecer a si mesmo não é digno de mim, é exatamente nesse sentido em tudo, né? Se um pai, você pode aborrecer ele por amor a Jesus, você vai fazer o que Jesus está dizendo. Imagina o teu trabalho. Então tudo tem que ter equilíbrio, né? Exatamente. Todo sentido. E, às vezes um trabalho ele prejudica um casal, dependendo desse desequilíbrio aí dentro da família. Porque um pode mais do que o outro, aquela coisa, você usa de autoridade, até mesmo financeiramente. Tem todas essas histórias que tem que ter equilíbrio nisso aí, para que possa ficar dentro da vontade de Deus, né? O terceiro subtópico, crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Ezequiel capítulo 22, versículos de 2 ao 13. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação. Ezequiel 22, 30. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. 1 Reis capítulo 2 e versículo 2. É sobre o rei Davi recomendando a Salomão na sua morte. Eu vou ler. Lê. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Exatamente. Para que não houvesse a crise da masculinidade dentro daquela família, naquela geração. Exatamente. Então, nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Exatamente, para você exercer exatamente o teu papel correto. Não de machismo, mas de masculinidade. Exatamente. Né? Não cedendo, né, para essa... É isso que vem crescendo, como é que é a palavra? Ensinos progressistas, né? Exatamente, progressista. Né? É. Que aí vem querendo que mude as coisas que não pode ser mudado. É exatamente, até Jesus ele fala dessas colunas do templo de Deus. É aquele que vencer, aquele que verdadeiramente der ouvido ao Senhor, ele fará a coluna da cidade santa. E de lá nunca sairá. Então, é exatamente esses pilares da palavra de Deus, né? Que é os princípios, né? Exatamente. Não podemos mudar disso aí. Deus procura isso aí, esses homens que coloquem nessa brecha aí, para fechar essa brecha. Proteger a verdade, e ela nos protegerá. É. Terceiro tópico, Boaz
símbolo bíblico de masculinidade. Primeiro subtópico, modelo de generosidade. O segundo tópico é modelo de responsabilidade. São 2 subtópicos. O primeiro, modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Está registrado em Ruth, capítulo 2, versículo 1. Esta perdera o marido, os filhos, e ficara apenas com a moabita Ruth, uma de suas noras, também viúva e sem filhos. Está registrado em Ruth, capítulo 1, versículo 3, versículo 5 e versículo 16. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Está registrado em Ruth, capítulo 2, versículos 3, 5 e 6. Ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade. Ruth, capítulo 2, versículos 11 e 12. Ele se dirigiu a ela com ternura. Ruth, capítulo 2, versículo 8. A protegeu para não ser molestada. Ruth, capítulo 2, versículo 9. A alimentou. Ruth, capítulo 2, versículo 14. E ordenou que fosse favorecida na colheita. Ruth, capítulo 2, versículo 15 e 16. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Era a lei já determinada lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 e 6, e Ruth, capítulo 4, versículo 9 e 10. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Pois é, mas você vê, ainda ficou difícil, mesmo protegendo, mas não podia proteger a vida inteira ela dessa forma. Tinha que dar respaldo mesmo, né? Que é exatamente casando-se com ela, como ele fez, né? Acolheu, foi o remidor. Resgatando ela daquela situação. Então, mas mesmo assim já começou, é exatamente o que Deus está dizendo, você fazer o seu papel. Eu procura homens para fazer esse papel aí. Para exatamente acolher, fazer a coisa correta e passar isso em exemplo. Você vê um homem desse aí há 3.000 anos atrás, dando exemplo para nós hoje. Né? Então, biblicamente, ninguém está aqui contra quem não quer saber de Bíblia, não. Não, mas quem quer salvação, quem quer andar segundo a palavra de Deus, tem que se encaixar nisso aqui, né? Segundo subtópico, modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Ruth, capítulo 3, versículos 12 e 13. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Ruth, capítulo 4, versículo 1 e 2. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth. Registrado em Ruth, capítulo 4, versículo 4 e 5. O parente que tinha primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a moabita. Ruth, capítulo 4, versículo 6, versículo 9 e versículo 10. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. Ruth, capítulo 4, versículo 13 a 16. O casal gerou a Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu o Cristo. Ruth, capítulo 4, versículo 22 e Mateus, capítulo 1, versículo 5, versículo 6 e versículo 16. Boaz é símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Exatamente. Aí você vê aí como foi o exemplo dele aqui, né? De fazer a coisa correta, que era conforme a lei, conforme os costumes deles ali. Exerceu justiça. Levou logo, não, vê aqui, se o homem quiser, é dele, né? Eu não vou a entrar numa coisa né? que não é minha, né? A preferência é aí. Não quer não.
Aí todo mundo, vocês são testemunhos, anciões, as autoridades ali, então vou assumir isso aqui. Aí eu estou dentro de uma legalidade para ficar diante de Deus aprovado. Porque elas eram apenas viúvas, né? Ruth, estrangeira. Ele poderia Então, muito bem nem ter se importado com isso. E assim... Então, a generosidade... Aí ele não usou de autoridade ou de alguma malícia para se aproveitar de uma oportunidade. Não, aí ele usou dentro da legalidade. Então, isso significa autoridade, liderança, tudo isso aí. Autoridade não, é exatamente masculinidade, ao exercer o teu papel. Né, mesmo sendo uma proteção, de proteger alguém, mas dentro de uma legalidade. Você não pode usar de alguma forma prejudicar alguém para proteger alguém. Você está entendendo? Então, não. Você vai dentro de uma legalidade que você não prejudica ninguém. No caso, dentro da justiça, né? Exerce a justiça porque favorece todos. Porque parece, principalmente no Brasil hoje, não, eu protejo esse, mato esse. Eu mato esse aqui, vai proteger aqui. Não adiantou coisa nenhuma. Parece que é um protetor que está matando todo mundo. No final, matou foi tudo, os dois. Então não é bem assim. Matar, que eu digo, é prejudicar, é fazer a coisa ilegal. Então não adianta eu dizer que sou um protetor, um provedor, que não é para todos. Pelo contrário, eu vou massacrando um para aparentemente favorecer outro. Não tem condição. Então vamos aqui à conclusão. Conclusão. Deus criou o ser humano com 2 gêneros, masculino e feminino. Está registrado em Gênesis 1:27. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Exatamente. Nada menos que isso. Pois é, estamos aqui já finalizando mais um programa, né? Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, é isso que nós desejamos. Estamos aqui para ajudar, nós não estamos aqui para prejudicar ninguém, nem ser prejudicado também, pedimos que não seja, né? E esperamos isso, que não seja prejudicado também, mas simplesmente para ajudar biblicamente, né? Você ter um entendimento da aproximação de Deus, aproximação da salvação. E que você tenha essa humildade, né? Nós temos que ter humildade para se aproximar dessa sabedoria da vida, né? Que a nossa vida está em Deus, né? Para se aproximar dessa santidade do Senhor, nós precisamos ter humildade, nos despojar do eu, do conhecimento humano, e você se humilhar. Como o próprio Jesus, ele se despojou dos seus poderes e se aniquilou a si mesmo. E como homem achado na forma de homem, ele se rebaixou até a forma de homem. Achado na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo e se entregou à morte. E morte de cruz por nós, se sujeitando para que nós tenhamos salvação. Agora imagina eu que sou necessitado de salvação. Eu preciso me aniquilar, me humilhar, né, para me sujeitar à lei de Deus, aos princípios de Deus, para que eu possa alcançar essa santidade, essa aproximação de Deus, onde está a minha vida escondida.
né? Então é assim que você possa entender esse lado, nosso lado de pregar o Evangelho, né? E assim você ser salvo também, como nós somos achados, o apóstolo Paulo diz isso, né? Como eu fui achado, você seja também. É isso aí, que Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica, na TV, também no rádio. Deus abençoe, paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém.